Ou ainda, muito pior, passar a pregar um evangelho que não é verdadeiro para agradar a pessoa. Devemos incentivar que as pessoas sejam dependentes espiritualmente somente de Cristo e de mais ninguém. Por mais que o Senhor use uma pessoa, o poder nunca será dela, mas de Cristo. É na dependência do Senhor que está a saída para os problemas que vira e mexe, teima em aparecer. Não devemos viver um evangelho só para nós. Um evangelho cômodo, sem esforço, sem se expor. É muito prazeroso saber que o Senhor nos deu a honra de fazermos parte da conversão de alguém. Ela teve participação direta na minha conversão, na conversão de outras pessoas da família, de outras pessoas próximas. Ela foi pioneira no meio que a gente vivia, porque os olhos dela não estavam nela mesma, mas em Cristo, no objetivo de ajudar pessoas a se curvarem a Ele. Onde você fixa os seus olhos, no que é passageiro, prazeroso, muitas vezes perigoso, que o Senhor nos ajude a pregar Cristo e não a nós mesmos. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Não se pode fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. É preciso fazer com retidão, seguindo fielmente a palavra de Deus. Se o Senhor te chamou para fazer a obra dele, é conforme os padrões dele que você deve seguir, e não os seus. Não obedecer ao Senhor torna mais difícil pessoas serem alcançadas, porque, dentre outros pontos, isso dá brecha para o inimigo agir ainda mais do que age. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Muitas vezes esquecemos desse ponto importante, que o inimigo age para impedir que pessoas venham a se converter a Cristo. E é aí que devemos nos manter fiéis ao ID de Jesus e não deixar de levar a palavra se essa for a estratégia dada pelo Senhor. Ou ficar em oração. Às vezes, o que nos resta é só orar, mas nunca desistir, porque em algum momento a cegueira vai desaparecer. Não podemos achar que é simplesmente uma falta de vontade da pessoa e desistir dela. Ou ainda, muito pior, passar a pregar um evangelho que não é verdadeiro para agradar a pessoa. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus. Às vezes, pessoas estão trabalhando na obra por vaidade, passam a falar mais de si mesmas do que de Jesus. Por exemplo, eu vou orar por você, ao invés de dizer Jesus vai agir em seu favor. Lógico que tem momentos que é importante a gente dizer que vai orar pela pessoa, para ela saber que tem pessoas na caminhada com ela, mas isso não pode se tornar um hábito. Como se a bênção, o milagre acontecerá proveniente de você, pelo fato de você estar orando e não do agir de Deus. Isso é um tipo de coisa que pode gerar dependência espiritual. Devemos incentivar que as pessoas sejam dependentes espiritualmente somente de Cristo e de mais ninguém. O brilho é dele. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Por mais que o Senhor use uma pessoa, o poder nunca será dela, mas de Cristo. Por isso somos tão frágeis. Muita coisa nos derruba. Uma bactéria pode nos derrubar. Não podemos nos esquecer nunca que nada somos diante do Senhor. Em alguns casos, é por isso que o Senhor permite que problemas aconteçam, para que não nos esqueçamos o quanto somos pequenos e o quanto Ele é grande. E isso é importante para nos mantermos dependentes dele. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos.
É na dependência do Senhor que está a saída para os problemas que vira e mexe, teima em aparecer. É a Ele que devemos recorrer quando o desânimo aperta. É a Ele que devemos recorrer quando o desespero teima em se instalar. É a Ele que devemos recorrer quando nos perseguem. Se a Ele recorrermos, nunca seremos destruídos por nada nem ninguém. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. O evangelho verdadeiro é renúncia por amor ao Senhor. O evangelho verdadeiro é crucificar o nosso eu, ou seja, a nossa vontade, para que a vontade do Senhor prevaleça. Para seguir a Jesus, precisamos tomar a nossa cruz. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Não devemos viver um evangelho só para nós. Um evangelho cômodo, sem esforço, sem se expor, onde o que se recebe do Senhor não se compartilha. Levar o evangelho às pessoas é uma ordem do Senhor que temos a obrigação de seguir. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Mas por mais cansativo que às vezes seja, por mais desgastante, como o apóstolo Paulo comenta, é muito prazeroso saber que o Senhor nos deu a honra de fazermos parte da conversão de alguém. Isso me lembra minha irmã mais velha, que saiu da nossa cidade natal, Irecê, sem servir ao Senhor, ficou uma temporada em Brasília, lá ela se converteu e quando ela retornou, ela teve participação direta na minha conversão, na conversão de outras pessoas da família, de outras pessoas próximas. Ela foi pioneira no meio que a gente vivia. E ela enfrentou a ira do inimigo, se expôs, se esforçou, porque os olhos dela não estavam nela mesma, mas em Cristo, no objetivo de ajudar pessoas a se curvarem a Ele. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Uns fixam os olhos no dinheiro, quer mais e mais. Outros fixam os olhos na fama, uma necessidade de ser visto nas redes sociais, na TV. Outros fixam os olhos no que é fácil, no que é ilegal. Onde você fixa os seus olhos? No que é passageiro, prazeroso, muitas vezes perigoso, ou no que é difícil, que enfrenta barreiras, mas que é eterno, que vai gerar frutos diante do Senhor e que vai te dar um prazer que somente quem conhece o Espírito Santo de Deus consegue experimentar. Que o Senhor nos ajude a não retirar nenhuma só vírgula da palavra de Deus. A não nos esquecermos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Que o Senhor nos ajude a pregar Cristo e não a nós mesmos. Que lembremos sempre que não temos poder algum, que tudo vem dele, que dependemos somente de Cristo, tomando a nossa cruz a cada dia para corretamente segui-lo e compartilharmos a sua morte e ressurreição. Um cheiro para todos vocês, que o Senhor Jesus os abençoe grandemente.